Agora, quando você pega essas meninas, como que é a sua abordagem de preparação para elas já não se frustrarem, porque esse mundo não está justo dentro dessa área? Você tem um tipo de abordagem específica para conversar com elas, para que elas entendam aonde elas estão entrando? Sim, eu falo que o futebol feminino, eu que vim do masculino, é um ambiente muito mais acolhedor. Eu acho que é um ambiente que ela tá ali pelos méritos dela, mas é diferente. O masculino, ele tem ainda uma questão, eh, principalmente em certo modo, de uma competição ainda maior, né? A gente sabe que existem o famoso funil, né? Uhum. Existem certas idades que você vai chegar que o masculino tem tanta competição que eles só trocam o jogador. Mas o feminino não, a gente está no processo de formação. Então, a gente tem oportunidade que essas meninas joguem. Então, eu acho que os clubes, eles têm que pensar nessa questão e, principalmente, quando a gente vai trabalhar com as categorias de base, o quanto é diferente. É um ambiente alegre, é um ambiente acolhedor, é um ambiente estável, ela se sente segura. Então, eu acho que esses são os melhores ambientes. Eu vivi bastante isso em muitos clubes. O quanto isso ela acaba te vendo como uma pessoa da sua família. Por quê? Porque ela viveu a vida inteira com preconceito e a vida toda não teve oportunidade de jogar, ou até mesmo não teve um ambiente com que ela se sinta à vontade, que aquele ambiente, tanto o grupo quanto os membros da comissão, viram membros da sua família e o quanto aquilo é importante. E as próprias famílias mesmo, né? A gente acaba ganhando um aval muito grande das famílias também, porque é um ambiente totalmente diferente. Eu falo para você que é o brilho nos olhos, né? Eu brinco com todos os lugares que eu vou, que a gente sempre quer deixar uma sementinha ali com cada uma. E mesmo distante, a gente consegue dar oportunidade. Uhum. E a gente vê também a questão da oportunidade, a gente traz até mesmo, independente de onde a gente está, a gente quer dar oportunidade para aquela atleta. A gente indica a atleta, a gente consegue, vai lá dar aquele puxãozinho de orelha também, porque a gente sabe como é que é difícil, Sim, futebol sim. feminino, tem hora que você tem que dar uma puxãozinho de orelha, mas o quanto elas olham para você como inspiração. Então, isso é muito E é importante. ao contrário do que as pessoas disseminam, esse tabu de que, nossa, onde tem muita mulher envolvida, tem intriguinha, tem fofoca, e Uhum. tem isso, e é competição, e é toda a TPM junta, os hormônios. Tem, Tem. tem, não tem como Tem, fugir tem. também. Tem. E aí, quando acontece o conflito, eu imagino que seja diferente do masculino para o feminino. Tem essa questão de também tratativa diferente? Digo pra você, não tem. Mas assim, eu acho que primeiro que você tem que saber o grupo que você tá, qual é o norte do seu grupo, ou seja, como que é o grupo, elas se reagem. E claro, tem a questão da intriga, tem, mas é tudo do jeito que se fala. Eu acho que o masculino é muito, eles resolvem tudo ali. Eles geralmente brigam ali e resolvem ali no campo. O feminino ainda leva um pouco pro extracampo, ainda tem isso. Mas elas são muito profissionais. Acho que cada vez mais a gente vem profissionalizando e elas vêm se tornando mais profissionais possíveis. E eu vejo que o futebol feminino tem essa questão legal delas se resolverem, principalmente em questões minimamente do dia a dia. Elas estão de TPM, elas mesmas se ajudam. E a questão também de treinamento, né? Muitos se falavam, né? Quem não trabalha futebol feminino, muito se fala, quando eu estava como preparadora física, já, como é que faz quando tá todo mundo de TPM? Eu falei, a Eu gente ia dá te treino do mesmo perguntar, eu jeito, ia a te gente dá perguntar treino do mesmo exatamente isso, jeito. porque hoje existe até projeto de lei para que as Tem, mulheres não trabalhem nos tem. dias, né, do ciclo menstrual. E aí eu fico imaginando num esporte de alto rendimento, quando a cólica pega, minha irmã, desculpa, Nossa, você pode ser a jogadora, mas não dá. E aí, você dá ó, treino mesmo assim? eu lembro que quem fica na parte de fisioterapia ali é Buscopan, é remédio de Olha, cólica, já me. tem que ter. Mas assim, o que a gente fazia? Independente se você está no ciclo menstrual, que é algo que é uma questão muito peculiar, porque eu acho que o futebol feminino do masculino são as especialidades de cada
principalmente de homem e mulher, né? Mulher muito se fala das lesões, né? Porque mulher tem mais propensão de ter lesão, principalmente de joelho, a gente vê bastante, Claro. exatamente anatomicamente, né? É. Principalmente anatomicamente, fisiologicamente, em questão de quadril projetado pela Há amamentação. limitações, e a gente Então, a gente sabe de um assim. monte de coisas. E o quanto a questão do ciclo, a única coisa que a gente ajusta em questão de carga. No masculino, geralmente se ajusta, mas não é como o feminino. Cada uma, eu acho que é importantíssimo o assunto. A gente tem que ter, se você não consegue ter no clube, mas você tem que ter alguns apoiadores, principalmente falando de comissão, nutricionista, psicóloga. O quanto é importante ter uma ginecologista. Eu falo isso, mesmo que não tenha condição, mas tem uma parceira. Eu já tive muitos casos em que a menina tinha dificuldade de emagrecer e a gente descobriu que ela tinha ovário policístico. Então, são peculiaridades, principalmente falando de alto rendimento e de carga, de prescrição de carga de treino, que é importante a gente falar, que nós temos alguma especialidade. Então, o futebol feminino é diferente. É mais complexo. É mais A gente tem que complexo. tratar de assuntos que não existem no Sim. futebol masculino. Agora, a saúde mental, que tem que ter em ambos, é uma coisa que eu acho que é muito mais leve de se lidar, por exemplo, no futebol feminino. Sim. Não é muito mais aceito? Muito mais Eu aceito. sinto essa resistência do futebol masculino. Muitas muito vezes mais. eu escuto falas que parecem ensaiadas porque é o politicamente correto. Mas você vai ver no dia a dia, aquilo não é aplicado. O que já vai contra o que nós vemos no dia a dia da mulherada, porque pode ter aquela intriguinha, aquela coisinha que elas levam, pode, mas eu vejo elas se ajudando muito mais. Sim, e além, não só isso também, o papel da psicologia é tão importante porque às vezes, por exemplo, ela vai falar com o treinador, vai falar assim com o auxiliar, mas qual é o papel, principalmente da psicóloga? Além de entender o universo que muitas das atletas, às vezes eu não vou conseguir atingir porque eu estou dando treino, mas ela consegue perceber e me ajudar como eu posso acessar aquela atleta. E a gente trabalha com uma escala que chama taxonomia de Bloom. É uma escala que a gente trabalha com ela, que a gente faz com que as atletas, você consegue perceber qual é o nível, não só atencional, mas qual é o nível de conhecimento que ela tem. Então, através do nível de conhecimento, você consegue perceber se ela está em estágio de avaliar conhecimento, se ela está no estágio de aprender, se ela está no estágio mais avançado, e a psicóloga pode te ajudar nisso. Porque, às vezes, as atletas são tão... Não é que elas são acessíveis, mas elas são tão reprimidas com alguns traumas, né, de infância, que a gente precisa da psicóloga para saber como que eu posso acessar essa atleta e algumas informações. Então, a gente não tem como, eu falo para você, eu não consigo hoje trabalhar se eu não tiver uma psicóloga, principalmente comigo, porque é importante. E a saúde mental, e eu vou te falar, todo mundo deveria ter. Eu acho que não só falando de esporte, mas o quanto não é importante. Eu falo mesmo por mim, né? Eu passei por umas situações também complicadas, né? Devido ao esporte, que a gente sabe que alto rendimento é uma pressão enorme e a gente se fala bastante, pouco se falam, né, desse assunto, mas nós treinadores passamos por situações bem complicadas, né? Muita resistência, além de uma questão de história, mas o quanto isso também nos pressiona e o quanto é bom a gente também ter esse norte, principalmente na nossa performance como profissional também, não só os atletas, mas é importante e a gente tem que falar sim que é um assunto extremamente importante, né? E a visibilidade do futebol feminino vem aumentado e com isso a pressão em cima de todos também. Você sentiu essa pressão nas redes sociais, até pessoalmente mesmo, quando você encontra os torcedores na rua? Você sente que essa visibilidade trouxe esse ônus, vamos colocar assim? Eu falo assim, de todos os clubes que eu já passei, eu fui muito bem recebida, graças a Deus, né? Mesmo com alguns resultados, mas a gente sempre foi bem recebida. Eu acho que uma das torcidas assim que eu tive, não me criticaram, inclusive entenderam, acho que depois entenderam o porquê, foi a questão de quando eu estava no Vasco, que no começo teve algumas situações bem complicadas que eu tive que acabar com a categoria de base, né?
A gente teve que acabar com o clube, né, com a categoria de base quando eu estava lá, então, mas a gente retomou a categoria de base, eu tive que reduzir algumas atletas, mas mesmo assim, recoloquei todas as atletas de novo no mercado, fui passando todas as listas, mas não fui criticada por isso, porque eles entenderam que não era eu que tinha feito isso, era o clube que entendi que não deveria ter naquele momento a categoria de base, mas o quanto aquilo foi importante para entender que os torcedores estavam com a gente. Então, todos os clubes que eu passei, eles mandavam mensagem, eu sempre tento responder. Então, eu nunca passei uma pressão muito grande em relação a resultado. Eu acho que isso é diferente no futebol feminino. Eles apoiam, eles entendem, eles querem fazer parte do processo. Acho que todos os clubes que eu passei, até mesmo jornalistas, né, eles perguntavam, sempre estavam com a gente. Então, eu acho que isso foi uma questão que, mesmo que tenha algumas peculiaridades, que é essa que eu contei, eles entendiam que aquele momento era importante da gente fazer, entender o porquê que aquilo dali era algo que tinha que ter ser feito naquele momento. Então, é Eu importante. entendo que a imprensa hoje está muito alinhada com o futebol feminino. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem, por exemplo, uma seleção brasileira feminina jogando, a cobrança de todos é igual à do masculino, sendo que o investimento não foi o mesmo. Não tem como você cobrar uma performance que não teve o mesmo investimento. Não existe, a conta não fecha. E aí eu entro numa questão que até comentei com algumas pessoas, alguns concordaram, outros não, mas o crescimento do futebol feminino deve-se muito à ausência do futebol masculino nesse último ano. Porque nós não teríamos o protagonismo das meninas que nós tivemos se o futebol masculino estivesse nas Olimpíadas. Até de outros esportes, nós conseguimos conhecer atletas incríveis porque não foram ofuscados. Você concorda com isso? Eu concordo. Inclusive, a gente tem que ressaltar como é que foi a Olimpíadas, né? Maior média de medalhas para as mulheres, né? Maior participação. Então, Foi. quanto isso também nos traz a importância. E vamos falando de futebol feminino, o que nós fizemos também nas Olimpíadas. Não podemos falar amassamos, nós vamos falar. Acabamos com a Espanha. Então, o quanto o nosso futebol brasileiro é importante e está num crescimento tão grande que muita gente menosprezava o futebol brasileiro. A gente fala muito isso. E o quanto isso que a gente está vendo nos últimos tempos, nos últimos meses, a gente ter jogadoras nessas listas, principalmente, não tem como ressaltar, Portilho, Tarciano, o próprio Arthur ser indicado, entre outras atletas, o quão é importante dizer que essas atletas são o berço do Brasil começar a ser visto de uma maneira diferente. Então, eu acho que isso cada vez mais vai abrindo portas, não só para nós profissionais também da área de comissão, mas também para as atletas lá fora, né? Porque eu lembro das convocações que a gente via anteriormente, eram todos jogadores que jogavam fora do país. Mas por que também? Porque quando o Brasil não era um país em que se promovia o futebol feminino, era estruturado com suas estruturas, tanto salário quanto estrutura e tudo mais, as jogadoras só tinham o mercado de fora mesmo para jogar. Então, o quanto todas elas, inclusive quando começou desde o ano passado a trazer, né, principalmente se as estruturas melhorarem, o quanto foi importante muitas atletas voltarem para quererem retornar. Criar a conexão com a torcida. Exatamente. A gente trouxe bastante atletas, né? A gente trouxe no Flamengo a Crivellari, Daiane, a Thaísa, Jucinara. Então, a gente trouxe bastante atletas, não só elas, mas a Bia Zanerato ficou aqui também, e entre outras jogaram nos times no Brasil naquela época, o quanto foi importante para a gente desenvolver o nosso futebol aqui. Então, e a gente vê cada vez mais a gente trazer, a oportunidade de trazer essas atletas novamente para o próprio país de origem, isso é fenomenal para a gente desenvolver aqui. E finalmente estão tendo um reconhecimento semelhante até nas redes sociais. Você vê hoje uma Gabi mesmo com seguidores, às vezes ela tem mais seguidores do que alguns jogadores profissionais do masculino. Isso é muito legal. Marcas indo atrás, se interessando em questões de patrocínio pessoal delas, vendendo a imagem. Isso é muito legal de acompanhar, porque se criam ídolos para essa garotada que tá vindo agora.
E aí, de novo, a formação dessas atletas é fundamental, porque bate na informação que você me trouxe. Você nunca sentiu essa pressão, você se sentia muito acolhida, mas essas mesmas meninas que não sentem essa pressão nesse momento estão escaladas para uma seleção brasileira que vão ter uma cobrança absurda. Exatamente. E cada vez maior a gente vai ter uma pressão maior, né? Principalmente pelo que a gente fez nas Olimpíadas, né? Então a Copa do Mundo vai ser algo que muito importante pra gente. Então eu acho que a Copa do Mundo vem nos trazer um norte em que para provar ainda mais nosso poder no nosso futebol Você acha que vai ser brasileiro, um né? divisor de águas ali? Eu acho que vai ser mais um. Se 2019 já foi um divisor de águas para que a gente começasse a crescer a modalidade, principalmente futebol praticado por mulheres, eu acho que agora vai ser um divisor ainda maior. Eu acho que até 2027 a gente vai crescer bastante, principalmente falando de futebol de base também. Então, eu acho que a gente vem em algumas reformulações, muitas competições também, principalmente falando de base. Eu acho que nós temos bastante para crescer e vemos um movimento cada vez maior de programas só falando de futebol feminino. A gente vê congressos, a gente vê mais mulheres cada vez mais, líderes cada vez mais de lideranças. Eu acho Leila que Pereira, gente. Exatamente. Que é extremamente importante para a gente dar voz cada vez mais. Não tem um programa que eu não falo aqui do futebol feminino que eu não cito ela, porque não tem como. Exatamente. É a maior.